Olá, psiques! Bem-vindos ao meu canal. Sou Leonardo Tardivo, terapeuta psicanalítico, e você está em Psique Análise. Hoje vamos falar a respeito de luto e também a respeito de suicídio. As duas coisas podem estar ou não ligadas. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, dê sua curtida e também ative o sininho para não perder nenhum conteúdo a respeito de psicanálise. Muitas pessoas elas passam por lutos durante a vida, não necessariamente um luto de perda de uma outra pessoa amada, de um parente, às vezes de um animal, algum objeto amado, mas também ela passa por lutos, né? A criança passa pelo luto na infância de ter que se separar de brinquedos, de ter que se separar muitas vezes de amiguinhos porque mudou de cidade, porque mudou de colégio. Então são fases, e essas fases, né, tem que ser encarados esses lutos, esses pequenos lutos. Inclusive na adolescência, né, ter os ritos de passagem, o luto, né, de passagem, de sair da infância, sair lá da mãe, sair, né, da casa e você se tornar um adulto, né? Tem algumas tribos, alguns povoados que ainda passam por esses ritos, né? Na universidade hoje em dia também tem o rito que seria o trote, assim, né, para um choque de realidade, alguma coisa assim, mas nesse caso aí uma modernidade aí que é perigosa e muitas vezes extrapola os limites e muitas vezes provocam traumas ao invés de talvez dar algum significado para isso. Então existem esses ritos de passagem, e cada rito de passagem, cada fase da vida também envolve um luto, né? Deixar as coisas do passado, deixar as coisas do passado para trás e viver uma nova vida. Claro que a gente, tendo uma visão psicanalítica, a gente vai olhar para esse passado, porque esse passado contém a origem dos traumas, a origem das repetições, a origem do comportamento. A gente vai ter que olhar para esse passado, vai ter que olhar a convivência com esses pais, né, ou dos cuidadores dessa pessoa, para ela dar um novo significado a tudo aquilo lá que aconteceu de maneira consciente, e assim ela poder viver uma vida plena, com um novo significado, um novo olhar para aquele passado, mas também com uma estruturação própria dela, com o ego mais bem formado, com o ego mais estável, e assim ela vai poder enfrentar as situações presentes e futuras sem que ela esteja presa a repetições inconscientes, ou repetições de comportamento, ou repetições da criação que ela teve. Então ela vai se ver livre dessas amarras que prendiam ela no passado, e ela pode olhar por um futuro, né? Desejando o futuro aí que ela escolher, né? Aí será a escolha da pessoa. Mas até essa separação do passado, ou às vezes até um passado ruim, a pessoa, ela, de uma maneira negativa, ela se alimenta daquele passado ruim para se justificar, talvez, dos erros que ela continua insistindo ter, mesmo tendo consciência desses erros. Ela se mantém ancorada nesse passado, ela não quer fazer separação, ela não quer viver o luto desta perda, né? A pessoa tem pais abusivos, tem pais que maltratam ela toda vez que ela vai lá, tal, mas ela mantém esse laço por dependência desses pais, uma dependência afetiva, em busca daquele vazio que esses pais não deram para ela, e o medo de ter essa perda, por mais que talvez esses pais não tenham dado uma coisa positiva para ela, mas ela ainda sente esse medo de ter a perda, de viver esse luto, de fazer essa separação, né? Mas faz parte da maturidade, né, de alcançar a maturidade, fazer essa separação, né? O que era dos pais são dos pais, o que é da pessoa é da pessoa. Que assim o indivíduo consegue viver plenamente, viver a vida dele plenamente, com as escolhas que ele fez, com a nova roupagem que ele está pretendendo ter. Então tem que haver esse luto, essa separação, né, com o passado. É até legal, né, que
Game of Thrones tem a parte lá do Jon Snow, e ele cresceu como um bastardo, né? Ele cresceu como um bastardo, os irmãos dele tratavam ele bem, mas a madrasta, entre aspas, tratava ele mal, porque achava que o pai tinha tido um caso fora do casamento, e sempre tratou mal, então ele sempre foi muito machucado, muito traumatizado com essa madrasta que sempre rejeitou ele, sempre teve um olhar de rejeição, de severidade com ele. E ele continuou carregando isso para todos os caminhos que ele teve, mas isso impedia ele de se tornar quem ele era para se tornar, né? Impedia ele de se tornar quem ele precisava se tornar. E um velho mestre lá, que tinha lá no lugar que ele falou que ele tinha que matar o garoto dentro dele, ou seja, fazer esse luto, fazer essa separação daquilo que foi o passado, para assim ele alcançar todo o potencial que ele tem, todo o potencial que ele precisa viver, né? O que o destino dele reserva, qualquer coisa do tipo. Então ele falou: mate o garoto, matar esse garoto interior, né? Essa dor, esse receio, essa falta, né? Voltar para trás aí, resolver essa questão e seguir adiante. Isso de uma maneira aí, dentro de um romance, né? Matar o garoto, né? Na terapia, claro que a gente não vai fazer isso, né, desta maneira, mas sim tem que olhar para esse garoto, né? Acolher esse garoto, tem que entender esse garoto, ver qual parte realmente é dele, qual parte foi das outras pessoas, quais foram as escolhas dele, e sim, daí ele resolvendo, ressignificando esse passado, assim ele vai conseguir tornar todo aquele potencial de pessoa que ele precisa ser, e não ficar se lamentando a vida inteira do fato dele não ter tido uma mãe, ou do fato dele ter tido uma madrasta que odiava ele, ou do fato de todo mundo chamar ele bastardo o tempo todo, né? Isso atingia ele, feria ele. A partir do momento que ele na série lá, ele meio que ressuscita, ele morre e ele acaba ressuscitando, ele deixa esse passado para trás e ele acaba indo para se formar quem ele precisava ser, né? Vai alcançar todo o potencial dele. Então sim, também é um renascimento, né? E às vezes a pessoa também tem a perda de uma pessoa amada, ela passa por um luto, né? Perca de um objeto, perca de uma pessoa, e ela vai ter que passar por esse luto. E às vezes, dependendo da situação psíquica que ela tem com essa pessoa, ela se amálgama com a pessoa, né? Por exemplo, uma relação de mãe e filho, ou de um cônjuge com o outro, né? Eles viveram tanto tempo junto que às vezes ele se vê parte dele perdida, né? Essa parte dele perdida. Porém, a gente sabe que essa parte está dentro da pessoa, né? Esse ente querido está dentro da pessoa. Então ela tem que ter esse olhar e resgatar a pulsão de vida nessa pessoa, porque ela vai passar por uma pulsão de morte, inclusive podendo ou não levar, muitas pessoas levam a suicídio, às vezes depois de uma perda muito severa de um ente querido, mas achar essa pulsão de vida, o que move aquela pessoa. Por isso que é importante também na psicanálise a pessoa ela entender o que ela é e o que ela quer, o que ela deseja, o que ela almeja. Porque às vezes a pessoa ela tá no relacionamento e ela dependendo do relacionamento, ela não se presta atenção. Quem sou eu individualmente nesse relacionamento? Ou eu só sou o marido da fulana, ou a mulher é só a mulher do ciclano. É essa ou é uma pessoa individual, né? Então tem que encontrar essa pessoa individual, esse ego individual, e saber o que esse ego quer, o que ele deseja, quais eram os sonhos dele, o que ele pretendia, né? Qual que era a vontade dele quando ele era criança, quando ele era jovem, né? Tentar encher essa pessoa novamente com a pulsão de vida para ela conseguir até superar esse trauma aí provocado aí pela perda. E como falei para vocês, muitas pessoas acabam se suicidando. É um movimento, né? Às vezes a pessoa faz isso, essas várias tentativas para chamar atenção para si, né? Porque às vezes os pais não estão chamando, não prestam muita atenção, às vezes um filho, uma filha que é deixado meio de lado, e às vezes
a criança, o adolescente, ela se mutila para chamar a atenção desses pais, para ter esse afeto que talvez ela só tem nesses momentos de dor. Mas também existe também a questão do suicídio, quando a pessoa perde a pulsão de vida. Ela não tem pulsão de vida, ela não tem vontade de fazer nada. Todos os desejos dela morreram, as pessoas que ela amava morreram, né? Os sonhos que ela tinha morreram, e é como se ela tivesse viva, mas a psique dela estivesse enterrada. Então, a terapia vai ajudar a reviver essa pessoa, a psique dessa pessoa, encontrar aonde ela está perdida nesses pensamentos aí deprimidos, e tentar encontrar essa pulsão de vida para que ela continue a viver, que ela continue a encontrar o que ela sempre desejou ser, e apesar das perdas, ela ainda é ela ainda tem o eu dela, o que esse eu deseja, o que esse eu quer, né? Que eu, como falei, às vezes um relacionamento muito prolongado, a pessoa ela acaba se amalgamando no relacionamento e ela não sabe mais quem é ela nesse relacionamento, que ela se une ali e se fusiona com a pessoa, e acaba perdendo todas as vontades individuais dela, ou acaba esquecendo, ou acaba deixando de lado. E é aí que a gente tem que resgatar todo esse ego da pessoa, todo esse desejo da pessoa, e assim ela vai conseguir viver a vida plenamente, se encontrando e voltando a ter a pulsão de vida e tentando buscar a felicidade. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam, se inscrevam, ativem o sininho. Um abraço, fui!